jornada que veio transformar a vida deles para sempre. A mensagem dessa manhã será diferente. A mensagem dessa manhã, ela vai ter também a participação das nossas crianças. Então, eu vou fazer uma introdução e logo em seguida nós vamos ouvir uma parte dessa mensagem com as nossas crianças e depois vamos trazer aplicações para a nossa vida. Siga-me e eu te mostrarei o sentido da Páscoa. Esse é o tema que nós vamos conversar nessa manhã. Para tanto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Iremos ler do versículo 21 ao versículo 28. Mateus, capítulo 16, iremos ler os versículos 21 ao 28. E em reverência à leitura da palavra do Deus eterno, quero convidar a igreja, aqueles que podem, que se coloquem de pé. Diz assim o texto sagrado: desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum, provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Vamos orar? Santo Deus, suplicamos a iluminação para as nossas mentes e o aquecer do Teu Espírito Santo aos nossos corações, para entendermos essa palavra santa, bendita para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Esse é um texto que tem muitos princípios e ensinamentos, que por lermos às vezes de modo rápido, nós nos concentramos primeiramente na fala de Jesus: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas há um contexto aqui envolvendo essa fala de Jesus. E eu quero introduzir você ao que estava acontecendo para nós termos uma compreensão dessa fala de Jesus. No capítulo 16, o versículo 13, nós lemos que, tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus ele deu essa palavra aos seus discípulos quando ele chegou num local no norte da nação de Israel chamado Cesareia de Filipe. Quando nós lemos essa expressão na palavra de Deus, os nossos olhos simplesmente não vê, por não conhecermos o contexto, a região, o que envolvia essa cidade chamada Cesareia de Filipe.
Cesareia de Filipe não era um local qualquer. Era um local aonde encontrava-se um altar perto ali das colinas de Golã, altar ao deus Pan. O deus Pan, ele era apresentado como um homem, metade bode, metade homem. Esse deus Pan, e o nome Pan significa tudo, ele era responsável para que as pessoas entregassem seu tipo de adoração. Pan era um deus que se envolvia com as ninfas, era um deus festeiro, e esse povo ali em Israel, naquela região de Cesareia de Filipe, inclusive, se um dia você tiver a oportunidade de viajar para Israel, esse é um local histórico que vale a pena você conhecer. Naquela região, ali em Cesareia de Filipe, onde tinha esse templo ao deus Pan, tinha outros templos também, templos para outros deuses, de maneira que ali era como se fosse um local com várias adorações para vários tipos de deuses. Naquele local, inclusive, havia uma gruta aonde tem nascentes, e essa gruta enorme era um local que os gregos e o povo daquela época chamava Portão do Hades. É aquele local que era conhecido como Portão do Hades, que ficava naquela região de Cesareia de Filipe. Por isso que nós encontramos, a partir do versículo 13, Jesus conversando com os seus discípulos, perguntando: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E quando ele faz essa pergunta, as respostas são: alguns dizem João Batista, Jeremias ou outro dos profetas. E aí Jesus vira para os discípulos e faz a pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? E a resposta imediata de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro deu essa resposta, Jesus disse para ele: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, o Pai Celestial revelou para Simão, Pedro, essa verdade. E aí Jesus vai dizer para, no caso, Pedro, a seguinte expressão: que ele daria para Pedro, ou melhor, eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E Jesus vai também afirmar o seguinte: e digo, ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando Jesus ele usa essa expressão, todos os discípulos que estavam ali com ele compreenderam que ele estava fazendo alusão principalmente àquele local aonde era conhecido como o Portão do Hades. Então, os apóstolos, Pedro principalmente, agora recebe essa incumbência. E agora Jesus ele vai falar o que irá acontecer com a sua vida, o que irá acontecer com ele, porque já está sendo preparado o cenário para a Páscoa. Jesus ele disse para os discípulos que ele iria para Jerusalém, era necessário. Jesus ele não fala, é uma opção, não. O verso que nós vemos no versículo 21 desse mesmo capítulo, diz que era necessário que Jesus fosse para Jerusalém. E ele iria para Jerusalém não apenas para comprar itens como souvenirs. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Olha o que Jesus está dizendo agora para os apóstolos. Ele sai de uma região, Cesareia de Filipe, aonde existem inúmeros altares a deuses, como Deus Pan, principalmente, e ele fala, agora nós iremos descer, e vamos em direção a Jerusalém.
mas eu quero antecipar para vocês o que irá acontecer comigo. Eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou padecer, eu vou morrer na mão dos líderes religiosos. Mas eu quero dizer a você o seguinte: ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Quando Jesus disse isso, alertando os seus apóstolos, imediatamente nós encontramos quem? Pedro. Pedro, ele chama Jesus de canto e ele começa a repreender Jesus. E olha o que Pedro começou a dizer a Jesus: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Essa palavra aqui que o nosso querido Pedro deu para o nosso querido Jesus, foi uma palavra, se nós analisarmos, de alguém que ama, não é? Jesus, ele acaba de dizer: eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou morrer. E aí Pedro, ele simplesmente diz o seguinte: não, Senhor, Deus não vai deixar que isso aconteça na tua vida. Deus, ele não vai permitir que essa coisa ruim aconteça no teu ministério. Quem não gostaria de ouvir isso, não é? Pedro naquele momento pareceu super espiritual, alguém que amava, alguém que zelava pelo Deus que ele seguia, o Senhor Jesus. Senhor, isso jamais te acontecerá, Deus tenha compaixão de ti. E nesse momento, esse mesmo Pedro, ele não percebeu que ele estava sendo usado por Satanás para falar essa palavra. Mas como Satanás colocou uma palavra tão bonita na boca de Pedro, como Satanás colocou uma palavra tão gostosa de ouvir, para entender, seria o seguinte: você fala, eu estarei agora, Deus autenticou no meu coração, de ir pregar o Evangelho para o grupo Boko Haram, lá no norte da Nigéria. E aí, a pessoa olha para você e fala, e você fala, eu vou lá, eu vou pregar o Evangelho, e eu sei de uma coisa, eles vão me prender, vão me torturar, e se é uma mulher, eles vão inclusive me violentar, eu vou morrer, mas eu vou. E aí de repente chega alguém da família e fala, isso jamais deve acontecer na tua vida, Deus tem compaixão de você, filha, Deus tem compaixão de você, filho. Naquele exato momento, parece que alguém deu uma palavra amorosa, e foi isso que, na leitura talvez de Pedro, ele não percebeu estava fazendo, mas ele não percebeu que ele estava sendo boca de Satanás, e Jesus o repreende, e fala, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são do homens. E aqui é a palavra que Jesus vai começar a dar diretamente para os discípulos do que significa segui-lo e tomar a cruz. Estão compreendendo o cenário? Jesus, ele está no ambiente totalmente pagão, de adoração a deuses, de sacrifício, no local que as pessoas conheciam como a porta do Hades. E um detalhe curioso ainda, importante, é porque, como havia o deus Pan, eles ofereciam bodes em sacrifício, e eles pegavam esse bode em sacrifício, e levavam para essa caverna, que era a porta do inferno, a porta do Hades, e quando eles jogavam aquele bode, se o bode ele afundasse, era que os deuses aceitaram a oferta. Se o bode subisse, flutuasse, ele tinha que comprar outro bode e fazer outra oferta para apaziguar os deuses. Jesus está num local de adoração às trevas. Pedro, ele não percebeu, e naquele local de adoração, alguns instantes antes, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora, alguns minutos depois, ele fala, Senhor, Deus tenha compaixão de ti. No momento ele é boca do Pai, no outro momento ele é boca de Satanás. Como entender uma coisa dessa? Resposta: Pedro ainda não tinha sido batizado, selado
pelo Espírito Santo de Deus. Pedro ainda não tinha sido selado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Pedro, ele estava com Jesus, ele andava com Jesus, ele estava no meio daquele que é o Filho de Deus. Então Deus usou a vida dele, Deus Pai, para ele dar uma palavra, mas por ele não estar cheio do Espírito, ele não ter o Espírito Santo, não ter sido selado, batizado com o Espírito Santo de Deus, ele ainda estava sendo susceptível a falar coisas influenciadas por Satanás. E aqui nós entramos justamente no ponto que Jesus vai dizer a esses discípulos, de uma maneira muito clara: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lucas, em seu evangelho, ele vai dizer: negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Pedro, nesse exato momento, assim como os demais apóstolos, são agora instados a seguir a Jesus. A seguir a Jesus conforme ele estava seguindo as ordens do Pai. Jesus, ele não estava indo para Jerusalém ser coroado como rei. Embora ele entre em Jerusalém ao som de Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, a mesma Jerusalém que o recebe com esse cântico de louvor, é a mesma Jerusalém que diz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, ele sabia o que iria acontecer com ele. Pedro, influenciado por Satanás, ele acaba fazendo ali uma fala e Jesus o repreende, porque seguir a Jesus não é seguir para o conforto. Seguir a Jesus não é seguir para uma rua de ouro nesse tempo. Seguir a Jesus é carregar uma cruz. A cruz não era algo que as pessoas gostavam de ver. A cruz estava associada à morte, e uma morte cruel. Jesus poderia ter dito: se alguém quiser vir após mim, dê uma oferta, vá na igreja, cante uma música, coloque uma camiseta, eu sigo a Jesus. Coloque no seu Instagram, nas suas redes sociais, uma frase bonita: Jesus é o meu Senhor. Jesus poderia ter feito isso com os discípulos. Se você quer me seguir, é muito simples, vem à igreja e está resolvido. Mas o que Jesus está dizendo: olha, eu estou indo para Jerusalém, é isso que vai acontecer comigo, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, e se você quer me seguir, é esse o caminho. A Páscoa, ela aponta para um caminho, o caminho da via dolorosa, o caminho que nós não queremos percorrer. Nós não queremos sofrer, nós não gostamos de sofrer, nós pagamos caro para não sofrer. Nós tomamos fármacos para aliviar as nossas dores, nós fazemos de tudo para aliviar a nossa culpa, nós fazemos de tudo para não sofrer. E o que Jesus está dizendo: eu vou sofrer, eu quero que vocês entendam isso. E se você vai me seguir, entenda, você vai sofrer, você vai sofrer injustiça, você vai sofrer calúnia, você vai sofrer dor, você vai sofrer escárnio, você vai sofrer o abandono, você vai sofrer no seu corpo, até mesmo com a morte, tortura. A Páscoa, embora muitos tentem associar a Páscoa a algo gostoso, a um doce, a um chocolate, a Páscoa, o sentido da Páscoa é que um Deus Criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso, Ele se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para assumir a nossa morte, para pagar a culpa do pecado. Mas nós criamos dentro de nós algumas travas, que eu não vou sofrer, que eu não vou passar por injúrias e calúnias. Irmão, se você tem essa maturidade sendo crente, você é um menino, porque Deus sofreu injúrias, Deus sofreu dores, escárnio, mas nós somos hoje uma igreja mimizenta, uma igreja que qualquer coisa, não quero mais Jesus,
Uma igreja que nós nos atacamos, e não é só aqui a igreja, mas outras igrejas. Há poucos dias atrás, um colega pastor de notório conhecimento nas mídias, ele abdicou do seu ministério para se tratar. Irmãos, quantos crentes se levantaram para linchar esse colega, esse irmão em Cristo na internet? Por quê? Porque nós usamos a nossa boca como Pedro usou, deixando Satanás influenciar os nossos lábios. Nós nos esquecemos que dentro da igreja existem o joio, existe o trigo, existem aqueles que são os religiosos. E detalhe, Jesus ele falou que os religiosos iriam torturá-los. Irmãos, nós precisamos entender que seguir a Jesus é seguir e tomar a cruz. Mas quem quer seguir a Jesus carregando uma cruz? Quem quer seguir a Jesus pagando um preço? Você quer pagar o preço de seguir a Jesus? Então tome a cruz. Jesus ele vai ser muito claro, ele não quer um fã-clube. Jesus ele não quer um fã-clube para que eu e você amanhã venhamos a falar: olha, eu sigo a Cristo, eu sou evangélico. Não, Jesus não quer evangélicos. Isso mesmo, Jesus não quer os evangélicos. Jesus não quer os religiosos. Jesus quer filhos. O Pai quer filhos. Nós queremos ser um evangélico bom, ao invés de sermos filhos, bons filhos do Pai. Jesus ele vai dizer: quem quer salvar ou preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a preservará. Este vai preservar a sua vida. Num local de grande religiosidade, num local onde pessoas estavam acostumadas a adorar outros deuses, Jesus ele deixa claro: você quer me seguir? Então vem. Mas o que eu vou entregar para você é uma cruz. Ah, pastor, o que é essa cruz na minha vida? A cruz na minha vida é uma família? Não. A cruz é justamente aquilo que Jesus revelou aqui. É saber para onde nós estamos indo. E diariamente eu mortificar a minha natureza, renunciar o meu direito. E foi isso que Jesus fez. O negue-se a si mesmo é renuncie o seu direito. E é o que Paulo falou ali em Filipenses capítulo 2, no hino que ali é apresentado: pois Cristo, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas deixando a forma de Deus veio a ser servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Hoje para nós cristãos, a cruz é um símbolo que nós usamos em pingentes, em imagens, mas a cruz nunca foi associada a glamour, nunca foi associado à vitória, mas tão somente a vergonha e a derrota. Bom, como eu falei, a mensagem de hoje, ela vai ter outras interações. A mensagem de hoje, ela está sendo construída com outras pessoas, com os pequeninos. A Páscoa, para alguns, virou comércio. A Páscoa, o sentido da Páscoa, é que nós iremos comer um bacalhau, vamos comer um chocolate. Estamos substituindo a mensagem de esperança, porque nós não queremos a cruz, queremos o chocolate. Nós não queremos o Deus poderoso, não queremos pagar o preço, queremos ser mimados, queremos ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Mas as nossas crianças vão compartilhar conosco hoje um outro olhar também dessa Páscoa.
pois a Páscoa, o sentido da Páscoa é Jesus. Então, vamos ouvir a continuação dessa mensagem agora com as nossas crianças. O ano tá voando. Mas pensa pelo lado bom, a gente entra de férias mais rápido. E a gente aproveita os feriados. Verdade, a Páscoa tá chegando. Já até sei qual ovo o coelhinho vai me dar. Sim, inclusive eu pedi 3 ovos de chocolates para durar até o Natal. E você, Matheus, o que você vai pedir? Pera, vocês sabem que a Páscoa não é só sobre chocolate e coelhinho, né? Como assim? A Páscoa é muito mais do que chocolate. Ela é sobre Jesus, que morreu na cruz, mas depois ressuscitou. Uau, eu nunca tinha pensado nisso antes. Sempre achei que a Páscoa era só sobre coelhinho e chocolate. Verdade, mas faz sentido. Se Jesus não tivesse ter ressuscitado, a gente nem teria motivo para comemorar. Exatamente, a ressurreição de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. O chocolate é só um detalhe perto disso. Pera, ainda não entendi. O que é mais importante que chocolate? Para a gente entender melhor, vamos voltar lá para a primeira Páscoa. Jesus veio ao mundo para nos ensinar sobre o amor de Deus. Ele curou doentes, nos ensinou a perdoar e nos mostrou o caminho de Deus. Mas algumas pessoas não gostavam do que ele fazia e planejaram prendê-lo. Ele foi julgado e injustamente morreu na cruz, mas ele já sabia que isso aconteceria. Mas a história não termina aí. Depois de 3 dias, algo incrível aconteceu. Após 3 dias, Jesus ressuscitou. E isso mostra que ele tem total poder sobre a morte. Ele prometeu que voltaria à vida e ele cumpriu. E o melhor de tudo, por causa dele, nós podemos ter a vida eterna. Se acreditarmos em Jesus, podemos viver para sempre com ele no céu. Jesus está vivo, ele venceu a morte. Agora eu entendi, a Páscoa é muito mais do que chocolate. Sim, é sobre a ressurreição de Cristo e a nova vida que Ele nos deu. Isso mesmo, a Páscoa é tempo de gratidão e alegria, porque ele está vivo. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo verdadeiro sentido da Páscoa e pelo amor que você tem pela gente. Obrigado porque você morreu na cruz para nos salvar. Abençoe essa apresentação, que isso tudo que estamos fazendo seja para a saudação do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. De um monte que levantaram a cruz, muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto o xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer.
tanto assim. Jesus se entregou pra não morrer. Sentir toda a dor eu deveria sentir. Na cruz Jesus amou até o fim. Deixe o céu escurecer, a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu, destruiu a maldição, a missão cumpriu, Ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque de amor se entregou pra morrer por mim. Sentir toda a dor eu deveria sentir. Na cruz Jesus amou, porque me amou tanto assim. Porque me amou tanto assim. Até o fim. A Bíblia diz que Ele mesmo levou no corpo nossos pecados, a fim de morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2:24. Tão triste estou aqui, levaram meu Jesus, pregaram suas mãos em uma cruz. Não posso entender que com tanto poder Jesus precisaria assim sofrer. Foi um jeito que Deus escolheu de mostrar o seu amor. Tantas coisas Deus já fez e de muitos já cuidou. Pra Jesus a vida deu. Páscoa, vida, amor maior.
Jesus subiu ao céu, com anjos ao redor, Jesus Consolador maior, comigo vai estar, pra sempre vai guiar, certeza tenho em meu coração. Foi o jeito que Deus escolheu de mostrar o seu amor. Tantas coisas Deus já fez e de muito já cuidou. Pra Jesus a vida dele. Tanto amor Deus mostrou por mim. Lá, 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 Na Bíblia diz, em Apocalipse 22:12, escutem, diz Jesus, eu venho logo e vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tens feito.
mensagem, não é? O sentido da Páscoa é Jesus. Começamos a falar de um local conhecido pela adoração pagã, de um homem que foi boca de Deus, boca do inimigo, de uma cena em que Jesus está narrando sobre a sua ida a Jerusalém. Mas a mensagem da Páscoa é a mensagem da ressurreição, aonde Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Tudo conspirava para ser uma história trágica, mas essa história que poderia ser o final de tudo, tornou-se na história mais linda da esperança cristã. O texto que eu li, o verso 26, faz uma pergunta, ou melhor, duas perguntas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Talvez a sua vida você está seguindo muitas coisas, seguindo a sua carreira, você está seguindo ideias que não glorificam a Deus, você está ganhando muita coisa, ganhando discussões, ganhando dinheiro, ganhando nome, ganhando inimizade. Mas Jesus ele faz essa pergunta e é uma pergunta que nós precisamos responder individualmente. O que adianta tudo que você está construindo? Qual é a tua esperança? A Páscoa nos lembra que o Deus Todo-Poderoso veio a esse mundo, morreu, mas ressuscitou. A promessa de Jesus é que Ele voltará. Olha que promessa linda. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Você está preparado para se encontrar com Deus? A Páscoa nos lembra da esperança. Desde ali do Êxodo, quando o povo estava em Israel, até Jesus, o povo aguardava a esperança. E você pode ter entrado aqui nesse culto, estar conectado conosco online agora, e você não tem esperança. A esperança é Jesus. Eu quero orar com você que está aqui conosco, que precisa dessa esperança na tua vida, que precisa do amor de Deus, o Pai, no seu coração, que se arrepende dos seus pecados. Você tem seguido muitas coisas erradas, mas hoje você quer seguir o Filho de Deus, Jesus. Mas eu tenho que carregar uma cruz. A nossa cruz nunca vai ser mais pesada do que a de Jesus. E mesmo a cruz de Jesus, por mais pesada que ela tenha sido, dolorosa, ela não foi poderosa para manter Cristo lá pendurado. A tua cruz, seja ela o peso que você está carregando, não é mais pesada do que a cruz de Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, Ele faz com que a nossa cruz seja leve, porque nós sabemos que estamos caminhando para a direção certa, para a nova Jerusalém celestial. Você pode orar fazendo uma entrega da tua vida. E orar é uma fala com Deus. E eu vou convidar até as crianças para nos ajudar na oração. Olha quanta gente aqui, né, crianças? E se uma coisa está bem evidente para nós como igreja, para a glória de Deus, é que esse palco está pequeno, não é? Para a glória de Deus, o Ministério Kids da Betel está ficando pequeno. O Ministério Kids, para a glória de Deus, está crescendo. E as crianças trouxeram agora o recado da mensagem. Você quer orar? Orar comigo? Você pode fechar seus olhos. E talvez você não saiba por onde começar. E eu quero sugerir para você algumas palavras. Você poderá repeti-las.
ou você poderá usar sua própria palavra. Você pode orar da seguinte maneira: Pai, eu creio que Jesus Cristo é teu único Filho, que veio a esse mundo para morrer em meu lugar, para me salvar. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Pai, eu tentei seguir por muitos caminhos, e muitos caminhos me feriram, mas hoje eu quero seguir a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vontade nas tuas mãos. Eu confesso que te amo e quero viver para te agradar. Receba-me como filho, como filha, e que eu viva essa nova vida cheio de esperança, sabendo que nenhuma cruz, por mais que eu venha carregar, sequer se compara à cruz que o Senhor carregou por me amar. Em nome de Jesus, teu Filho, eu faço essa entrega da minha vida no teu altar nesse momento. Amém. Simples, não é? E traz um alívio para a nossa alma uma oração como essa, não é verdade? E talvez você tenha feito essa oração conosco aqui. E nós queremos dar um abraço em você que está aqui, dar uma palavra de esperança, de alegria para você que está em casa. Você que fez essa entrega para Cristo. Nós somos um povo de festa, porque a palavra de Deus diz que há festa no reino dos céus quando alguém se reconcilia com Deus. E nós queremos festejar esse momento na tua vida. E pode ser que você tenha feito essa oração de entrega hoje, para começar a seguir a Jesus. E juntos vamos caminhar, juntos vamos trilhar essa jornada. E para dar um abraço em você e dizer, somos irmãos, estamos juntos, eu só queria pedir, se você se sentir à vontade, para identificar-se, dizendo, sim, hoje eu fiz uma entrega na minha vida a Jesus. Sim, eu fiz essa oração de entrega. Há alguém entre nós que fez essa entrega da sua vida a Jesus e gostaria de compartilhar conosco? Só erga um pouquinho as mãos, só para que eu veja, um pouquinho alto. Alguém entre nós aqui embaixo, na galeria? Se você está online, você também pode compartilhar a sua decisão. Sim, eu entreguei a minha vida. Alguém que fez essa oração de entrega? Se todos aqui já estão seguindo a Jesus, que você viva a cada dia na presença de Deus. O nosso Deus nos ama. Siga-me. É o convite de Jesus para você. Crianças, foi uma bênção ouvir vocês cantando. É uma bênção saber o quanto Deus, na graça dele, tem usado a vida de vocês. Pois a palavra de Deus diz que da boca, dos lábios dos pequeninos, vem o perfeito louvor. Elas nos ensinaram, do jeito dela, que Páscoa é mais do que chocolate, que Páscoa é mais do que comer. Páscoa é Jesus. Nós vamos orar pelas nossas crianças, pelo Ministério Kids da nossa igreja. Vamos pedir que Deus, na infinita graça dele, nos dê estratégias, como igreja, quem sabe construir, não apenas um andar, mas um prédio, a igreja das crianças, quem sabe, né? Transformar vários espaços aqui da igreja, um espaço Kids, para as crianças terem esse ambiente de crescimento na fé em Jesus. Então, igreja, está aqui diante de nós os futuros missionários, pastores, ministros, ministras, presidente do Brasil, o presidenta do Brasil, senadores, senadoras, homens
mulheres que farão a mudança nessa nação, para a glória de Deus, amém? Então você pode ficar em pé, vamos orar, estenda suas mãos em direção a essas crianças lindas aqui. Crianças, pode ficar em pé? Comportadas inclusive, né, gente? Que bênção, né? Glória a Deus. Então estenda suas mãos aqui em direção a essas crianças, nós vamos orar e depois elas vão cantar, encerrando esse culto para a glória de Deus. Vamos aqui estender as mãos, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida desses pequeninos, pois, ó Pai, os pequeninos lhe pertencem. Como igreja reunida, nós só temos, ó Pai, razões de celebrar a Cristo e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que todas essas crianças sigam os teus passos e jamais se desviem dos teus caminhos. É a oração, meu Pai, que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Vamos falar para essas crianças, nós te abençoamos em nome de Jesus, no 3, 1, 2, 3, nós te abençoamos em nome de Jesus, amém. E as crianças vão cantar, Cristo já ressuscitou? Então cante conosco, Cristo já ressuscitou. Vamos cantar com as crianças juntos, em pé, encerrando esse culto. E papai e mamãe, vocês vão pegar seu filho por esse lado. Que bom que você participou aqui conosco do culto da Betel. Espero que nesses minutos a tua casa também tenha se tornado, juntamente com a nossa casa, uma só casa, a casa de Deus. Se essa mensagem de Deus tocou no teu coração, entre em contato conosco pelo número de WhatsApp que está aqui na tela. Teremos imenso prazer em saber como Deus falou a sua vida nesse exato momento. Talvez a tua decisão seja a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. É a melhor e mais importante decisão da tua vida. E nós, como igreja, queremos ajudar você a caminhar nesses primeiros passos. Para isso, também vamos pedir que você manifeste para nós a sua decisão. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Se por outro lado, você estava afastado dos caminhos de Deus e deseja se reconciliar com Jesus, também compartilhe conosco, porque voltar para a casa do Pai, voltar para uma casa de recomeço, é o que Deus também tem separado para a tua vida. E a outra decisão que você pode ter tomado, você já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ainda você não foi batizado e você deseja ser batizado. Então, entre em contato, nós também teremos um imenso prazer de saber essa fase da tua vida que você está vivendo. A nossa decisão tomada diante de Deus é uma decisão muito importante. Deus leva a sério a sua escolha, Deus leva a sério a sua decisão. E nós, como igreja, queremos te ajudar a caminhar na direção que o nosso Deus tem para a sua vida. E eu quero encerrar agora somente com uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Pai, obrigado por essa vida que tomou uma decisão contigo nesse momento. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Amém. Esperamos por você no próximo culto aqui da Igreja Batista Betel e até lá, nos acompanhe em nossas redes sociais.